a todas e todos, esse é mais um videocast do Breast Saving Group dedicado a quem faz reconstrução de mamas. Eu sou a Camila Macedo Loureiro, falando diretamente de Belém do Pará, e hoje estou aqui com a minha querida Gláucia Mesquita de São Luís, para falar de um assunto que é responsável pela nossa parceria e, consequentemente, pela nossa amizade, que é a mastectomia masculinizadora. Mas antes eu queria trazer brevemente alguns avisos, que vocês já sabem, quem nos acompanha, quem está acompanhando nossas redes, sabe que nós estamos semanalmente trazendo conteúdos relevantes em oncoplastia e reconstrução mamária, mas também estamos trazendo um programa de educação continuada. Em novembro, nós faremos em Maceió o nosso primeiro treinamento hands-on de retalho de músculo grande dorsal em todas as suas variações possíveis, com prótese, lipo enxertado, mini flap, e inclusive com habilitação conjunta ao método One Step. E hoje comigo tem a nossa, que vai ser instrutora do nosso curso de One Step, que é uma das grandes companheiras, que é a Gláucia Mesquita, que estará lá no curso, é uma das instrutoras, e também Lígia Teixeira, que é um dos maiores nomes hoje da técnica de mini dorsal, de mini flap, um as da técnica que vai estar em casa e vai ter todo o prazer, assim como nós duas, e as outras componentes do Breast Saving Group, vai estar todo mundo junto lá, para dar toda assistência e dar toda uma formação bastante completa, pegando na mão, vocês mesmos fazendo, e vai ser, estou super animada para isso. Fiquem atentos, as inscrições vão até o final do mês de setembro, né? Talvez em outubro a gente vai ver ainda, mas quem tem interesse em aprender mais sobre grãos da sal, fica ligado, é uma oportunidade imperdível. E, Gláucia, o que mais que a gente tem de novidade? Camila, a gente tem, primeiramente, lembrar também que todo mês a gente tem o nosso board, né, com discussão de casos clínicos, que é super interessante, e todas essas nossas atividades online, elas ficam no canal do Macadô, né, e quem quiser assistir de outros momentos e tudo mais, fica à vontade, porque você pode ter acesso a esse conteúdo o tempo inteiro lá no canal. E a gente vai ter um outro curso muito interessante, né, que é o curso em cadáver, que vai ser em dezembro em Brasília, 6 e 7 de dezembro em Brasília. A gente vai estar lançando para final dessa semana, agora amanhã, no mais tardar da semana que vem, a gente vai estar lançando esse curso, que é um curso já direcionado para quem quer aprender mais sobre retalhos locais, né, retalhos loco-regionais, né? Quem vai estar lá sou eu e a Aline Carvalho, lá de Fortaleza, e muitas de nós do Breast Saving Group estaremos lá também para assessorar na, na atividade desse dia intenso de treinamento em cadáver. Esse treinamento em cadáver, ele é interessante porque permite que o aluno possa estar executando várias e várias vezes a técnica até ele poder se sentir seguro, né? E vão ser várias estações e com poucos alunos por estação para que a pessoa não fique disputando ali espaço, que ela realmente possa fazer um hands-on de qualidade e saia fazendo a técnica que ela quer aprender. Então, é um curso tanto para quem já faz querer se aprimorar, né? E para quem está começando também a aprender esses retalhos locais, loco-regionais, que ajudam o mastologista muito bem em relação no dia a dia da gente, né, Camila? Eu acho que é muito interessante, realmente, mesmo para aquele mastologista que não tem interesse de fazer ressecções oncoplásticas mais extensas, retalhos, aquele cara que tem o plástico que dá suporte para ele, já opera junto, mas eu acho que é um diferencial muito grande para você fazer uma cirurgia conservadora de boa qualidade, quando você tem esse arsenal, né, dos retalhos locais, que é onde a gente vai focar nesse nosso curso de dezembro. Vamos ter também dentro desse curso, enfim, além das técnicas padrão, né, de retalhos locais, a gente vai treinar também colocação de prótese, enfim, para as finalidades diversas relacionadas ao oncoplastia, então vai ser muito interessante realmente esse curso. Então, Gláucia, para quem ficou curioso, conta rapidinho aí para a gente não perder tempo e iniciar o nosso assunto. Como foi que a gente se conheceu e por que que esse tema tem tanta relação com a nossa amizade? Pessoal, a gente sabe que dentro da formação do mastologista tem muitos gaps, né? Eu acho que esse cenário da ressignificação de gênero é algo muito novo para a gente. Existem vários conceitos que a gente não tem tanto conhecimento. E no final das contas aconteceu que surgiu do nada um paciente no meu consultório, né? E esse paciente, ele era um transmasculino e ele veio justamente querendo saber se eu tinha experiência, né,
nesse tipo de cirurgia, queria fazer a mastectomia masculinizadora, já tinha passado por todo o processo de acompanhamento psicológico, de transição hormonal, já vinha com toda a liberação de todo mundo que precisava, né, do psiquiatra, do psicólogo, do endocrinologista, enfim. E aí eu me vi numa situação que, assim, tipo, eu sei que é uma cirurgia diferente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, né, das técnicas da mastectomia masculinizadora, mas eu não me sinto segura porque eu nunca fiz, nunca vi, e eu fui atrás. Eu disse, olha, eu não tenho tanta experiência, mas eu vou atrás de conseguir resolver o seu problema. Aí foi que me indicaram a Camila, que mora aqui do meu ladinho, no estado do lado, né, no Pará. Eu não sabia que ela existia. Ela tem uma vasta experiência nesse tipo de cirurgia. Eu liguei para a Camila, ela falou assim, pode marcar a cirurgia. E ela veio para cá, mostrou a técnica, operou o paciente com a gente e foi maravilhoso. Foi assim que a gente começou a se conhecer. E quando a gente foi montar o Breast Save Group, eu sempre tive muita admiração pelo trabalho dela com relação aos pacientes trans, né? E aí foi assim que a gente se conheceu. E assim que eu também conheci a técnica, e um dia desse também já me procurou uma outra paciente, e eu já me sinto mais segura porque realmente eu aprendi com uma pessoa com uma experiência como a Camila, né, Camila? E realmente, É, assim, eu isso queria que você falasse um pouquinho de como que é, no geral, né, o contato da maioria dos médicos com relação à transgeneridade. isso que tu passaste, que é isso de chegar um paciente e você não se sentir preparado, eu acho que praticamente todos os mastologistas que são formados hoje, eles têm uma vivência muito semelhante, porque isso, como tu falaste, é um gap enorme que a gente tem na nossa formação. Ninguém falava disso na época, eu formei em 2007, né? Ninguém falava sobre transgeneridade na faculdade, na residência de cirurgia geral também ninguém falava, na residência de masto também não, e mesmo nas formações técnicas posteriores que eu fiz, de oncoplastia, ninguém fala sobre isso. Então, realmente, e essa vivência que tu tiveste foi a mesma que eu tive, né? Que é essa dificuldade e a gente precisa ser muitas vezes autodidata ou procurar alguém que seja, né, que possa nos auxiliar, mas infelizmente ainda é um terreno muito pouco explorado pela medicina. Por sorte, assim, a gente já tem alguns treinamentos, estou desenvolvendo um treinamento para equipes também, mas ainda percebemos que existe a necessidade de se falar institucionalmente dentro dos programas de residência médica sobre esse assunto. E assim, para quem não está familiarizado, eu queria falar sobre alguns conceitos básicos a respeito de gênero que são fundamentais para a gente entender o que é uma pessoa transgênero e qual é o público para quem a gente vai indicar e para quem a gente vai oferecer esse tipo de procedimento, certo? Existem alguns conceitos fundamentais e um deles é o sexo biológico. O sexo biológico é aquele que é a designação que é feita para um indivíduo quando ele nasce. Então, nasce um bebê, existe a inspeção da genitália daquele bebê. Se aquele bebê tem um pênis, ele é classificado enquanto um ser masculino, e se tem uma vulva, é classificado como um ser feminino. Isso é o dito sexo biológico, entre aspas, para quem está só nos ouvindo, não está vendo a minha mão. Esse é o dito sexo biológico. É um termo um pouco problemático, mas a gente vai usar na falta de espaço para debater esse tema aqui. Para além disso, existe o termo de identidade de gênero, que é aquela forma com a qual você se identifica dentro do nosso mundo binário, que é dividido em masculino e feminino, né? Aquele negócio que se diz de menina veste rosa, menino veste azul. Não é isso, mas é quase isso. São os papéis que são socialmente, socialmente ditos como sendo femininos e masculinos, e vestimentas, trajes, trejeitos. Então, se você se identifica com o gênero que foi designado arbitrariamente para você ao nascer, baseado na sua genitália, você é uma pessoa cisgênera. Se você não se identifica com o gênero que foi designado ao nascimento, você é uma pessoa transgênera. Pode ser que você seja um homem transgênero, se você foi designado enquanto menina ao nascer, porque você tinha uma vulva, ou você pode ser uma mulher transgênera ou um travesti, tanto faz. Isso também é um outro debate. Se você foi designado quanto menino, como menino quando nasceu, porque você tinha um pênis, mas você tem uma identidade de gênero feminina. Então, eu espero que isso tenha ficado. É um assunto um pouco complexo para quem não está familiarizado, mas
regra geral, é basicamente isso. Então, assim, realmente, assim, essa questão de nomenclatura, tem milhões de nomenclaturas, a gente não vai chegar nesse detalhe aqui, mas para deixar bem Uhum. claro, a população que a gente vai falar nesse videocast, do artigo que a gente vai falar hoje, né, são homens transgêneros, que são aqueles que foram designados quanto crianças do sexo feminino, quando nasceram, né, por ter uma vulva, útero, ovário, enfim, né, mas que se identificam, se entendem no mundo enquanto homens. São pessoas do sexo masculino, da forma como eles se entendem. E muitas vezes não se sentem bem com a aparência feminina e querem fazer modificações corporais, como uma mastectomia masculinizadora, visando parecer como homens cisgêneros. Então, esse é o grupo de pacientes que a gente vai falar nesse podcast, nesse artigo. Exato, e assim, muitas vezes é muito importante a gente falar a esse respeito, porque a mastectomia, na enorme maioria das vezes, é a única cirurgia que essas pessoas desejam. E ela traz um impacto muito importante na sua vida como um todo, nas suas relações sociais, na sua vida profissional, na sua relação consigo mesmo, na sua autopercepção. Então, e esse incômodo que se dá quando você tem mamas femininas e você não se identifica com aquela imagem corporal, é chamado de disforia de gênero. Tá? Então, isso são termos que a gente vai lançando aqui, até para quem for se informar mais a respeito do assunto, já ter uma certa familiaridade quando for buscar as informações. E muitas vezes os homens trans, eles precisam fazer uma compressão no tórax, né? Para disfarçar o volume das mamas com o uso desses tops justos e dos binders, né? Que são aquelas faixas elásticas que são muito apertadas, pode causar transtorno, pode causar dor torácica, pode causar dispneia, né? E também podem ter reflexo na própria técnica da mastectomia por causa dessa alteração, dessa compressão excessiva, né, Camila? Isso, as mastectomias masculinizadoras, elas têm diferenças técnicas que a gente vai falar um pouco mais adiante, relacionadas às mastectomias oncológicas e redutoras de risco, mas além disso, tem um detalhe que é muito importante, que é a modificação do corpo causada pelos hábitos relacionados à disforia de gênero. Então, são pessoas que têm as peles às vezes muito maltratadas, muito delgadas, por conta da compressão. Já a compressão ela é feita empurrando a mama para baixo e para a região axilar. Então são mamas realmente muito pendulares, às vezes nem tão volumosas, mas muito pendulares. E algumas vezes sim também temos mamas volumosas. Então isso tem que ser levado em consideração no planejamento cirúrgico também. E a gente vai entrar agora na parte do artigo. A gente trouxe um artigo que a gente selecionou relacionado a esse tema, em que nós vamos falar sobre as diferentes técnicas de mastectomia masculinizadora, os critérios que usamos para selecionar a técnica e as variações, né? Esse é um artigo que ele também levou em consideração a questão de qualidade de vida. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E a gente tem descrito, gente, várias técnicas de mastectomia masculinizadora. Muitas delas são derivadas das técnicas de ginecomastia, mas as principais técnicas a gente utiliza são as periareolares, né? É bem semelhantes a cada ginecomastia, e as de dupla incisão com enxerto livre do complexo areolo papilar, né? Nas mamas muito pequenas, com pouca pitose, com pele de boa qualidade, a gente tende a optar pelas técnicas periareolares, mas naquelas mamas mais volumosas, mais flácidas, com pele com pior qualidade, que é o mais comum, na verdade, né? As técnicas de eleição costumam ser de dupla incisão, com enxerto livre do CAP, que nos dão mais liberdade no redimensionamento desse retalho, né? E no reposicionamento do CAP, que é diferente, completamente diferente o CAP do homem e da mulher, tanto em termos de tamanho quanto em termos de posicionamento, né, Camila? Isso, o artigo que a gente selecionou hoje para trazer para os nossos ouvintes é um estudo realizado em 2021 em Yale. Teve a participação de pesquisadores também de Georgetown, que fica em Washington, e de Singapura. Que ele vai falar sobre uma variação técnica da cirurgia de dupla incisão, que é aquela na qual a gente tem o enxerto livre do complexo areolo papilar, e que eles, nesse estudo, denominaram como técnica em taco de hóquei. O hóquei é um esporte que a gente não pratica muito no Brasil, mas todo mundo já deve ter visto algum canadense com taco de hóquei na mão, ou mesmo que assistiu divertidamente aquele esporte que a Riley, que é a protagonista do filme, que ela joga.
Então, essa avaliação técnica, ela procura solucionar um problema que é muito comum quando a gente vê especialmente mamas mais volumosas, que é um excesso de pele na região axilar e na cauda dispense desses pacientes. Eu queria lembrar para vocês que foi uma das coisas que ficou marcado quando a Camila veio aqui para a gente poder operar o nosso primeiro paciente juntas, foi que é justamente dos três pilares fundamentais da mastectomia masculinizadora. A retirada do tecido mamário, né? É óbvio, a retirada do excesso de pele, e redimensionamento desse excesso de pele, e reposicionamento do CAP, né? E, de acordo com o tórax masculino, como eu falei, dessas variações de localização e de tamanho, e a destruição do sulco inframamário. Eu fiquei muito mais presa com a questão da destruição do sulco inframamário, porque é realmente algo que a gente tem que fazer para que você consiga trazer um tórax mais masculino, né, Camila? E é contraintuitivo, né? Porque quem nunca levou um ralho na residência porque estava invadindo o sulco e dizia, não, não destrói o sulco, porque o sulco é importante. Mas aí, quando a gente chega nessa cirurgia, a gente vê que sim, isso é muito necessário para que a gente tenha um resultado mais satisfatório, né? Então, voltando para o nosso estudo, ela foi feita uma corte retrospectiva a partir da revisão de prontuários e de questionários de qualidade de vida, o Body Q, que eu quero até que a Gláucia fale um pouquinho mais a respeito disso, porque o doutorado dela foi numa ferramenta semelhante, que foi o BreastQ, ela vai falar sobre isso melhor. E então foram aplicados os questionários e feita a revisão de prontuários de pacientes que foram submetidos à mastectomia masculinizadora entre 2016 e 2019 no Serviço de Cirurgia Plástica de Yale. Da pesquisa foram convocados 79 pacientes, mas, porém, no refinamento do recrutamento, somente 27% foram incluídos no estudo, que é, considerando, né, um estudo cirúrgico, realmente é um número um pouco pequeno, digamos assim, né? Poderia impactar a nossa análise. Mas voltando ao que eu falei a respeito do isso, a gente vai discutir também mais tarde. Então, Gláucia, o seu doutorado era sobre BreastQ, então fala, antes da gente entrar, aprofundar mais no estudo, fala um pouco dessa ferramenta para quem não está É, familiarizado com ela. interessante, Camila, quando eu fui ler o artigo, que eu vi o Body Q, né? Eu falei assim, olha, eu nunca tinha ouvido falar do Body Q, conheço o Breast Q, que já é uma ferramenta de qualidade de vida, de mensurar a qualidade de vida muito conhecida nas reconstruções mamárias. Meu doutorado foi justamente no Breast Q e reconstruções com tumores localmente avançados. E, enfim, quando a gente começa a entender, estudar esses protocolos, e o BodyQ é do mesmo grupo do pessoal que aplicou, é, regulamentou o REST-Q, você Memorial, né? consegue isso. Eles têm todo um processo para que aquele questionário seja realmente validado como de fato o que o paciente está se referindo, né? Então, geralmente, eles levam em consideração várias questões. Nesse do BodyQ, eu vi que eles também levam em consideração a autoimagem, a satisfação com a cicatriz, né? E a satisfação, inclusive, com a assistência do médico e com seus assistentes, né? Isso é muito importante porque a gente consegue medir tudo isso, né? E geralmente eles têm os questionários que são pré-operatórios, você pode aplicar, tipo, para ver a perspectiva do paciente no pré-operatório e no pós-operatório. Ele deixou bem claro nesse estudo que ele aplicou somente no pós-operatório, porque ele já fez uma análise retrospectiva, e o que eles tiveram dificuldade foi a mesma dificuldade que eu tive no meu doutorado, das pessoas irem lá e realmente preencherem esse questionário. Eles tinham 79 pacientes, e no final de tudo, dos que quiseram preencher, dos que preencheram corretamente, somente 27 pacientes conseguiram ser incluídos no estudo. Então, isso é uma das dificuldades que a gente tem na aplicação de questionários de qualidade de vida. Mas o mais importante é a gente entender que é uma ferramenta que, para chegar nesse cenário, ela passou por várias etapas de validação e que, com certeza, a gente pode considerar, principalmente desse mesmo grupo, que a gente sabe que é um grupo já bem conhecido no meio científico, que realmente é o que o paciente está sentindo, a gente consegue transcrever em dados. Bom, então realmente é isso, é importante. Eu acho que
todo mundo já teve algum desejo de algum momento da vida fazer um estudo sobre qualidade de vida, porque ao final das contas a gente não está falando só de sobrevivência, mesmo quando a gente está falando de câncer, né? A gente está falando de sobreviver com uma vida com qualidade. Então, isso eu achei fantástico e é importante a gente ter realmente esses questionários estruturados. Então, voltando lá para o nosso estudo, eles fizeram uma segmentação entre quem realizou a mastectomia por técnica periareolar, quem fez a técnica clássica de dupla incisão, que tem algumas pessoas que chamam de técnica do sorriso, mas é aquela técnica, é um Stewart modificado, digamos assim, né, com enxerto livre de CAP, e essa variação técnica que eles denominaram como sendo técnica do taco de hóquei. E aí, qual que é o resultado que eles encontraram, Gláucia? Eles encontraram, Camila, que assim, aquela teve algumas variações, tanto em relação à técnica quanto em relação ao IMC, mas o que eles encontraram de que aquelas pacientes que tinham uma cirurgia periareolar eram aqueles pacientes que realmente tinham um menor volume a ser ressecado. Provavelmente eram mamas menores, que é o que a gente já pensa mesmo em propor uma cirurgia periareolar, né? As outras técnicas eram técnicas que tinham um volume mamário muito grande, principalmente essa técnica do taco de rock, a gente consegue ver e teve diferença significativa entre a questão do volume, né? É interessante que ele também dividiu essa técnica antes e depois de 2019. Por quê? Porque antes de 2019 foi o ano onde foi realmente descrito com todas as adaptações que eles consideram como a técnica final. Então, tinha um grupo antes, né, de eles chegarem nesse N suficiente, e o grupo depois. Só que o grupo depois, apesar de tudo, só tem 4 pacientes, né? Isso é importante para a gente entender alguns resultados futuros. Em termos de morbidade, também não teve muita diferença. Teve diferença também. Em relação à duração da cirurgia. A cirurgia periareolar era uma cirurgia muito mais rápida, né? Talvez porque estávamos tratando de pacientes com tamanho e volume da mama menor, e as outras técnicas de Hockey, ela demorava um pouquinho mais, provavelmente porque tem todo aquele redimensionamento do excesso de pele, do retalho, que é bem mais trabalhoso, talvez, né, Camila? Isso, achei muito honesto, inclusive, dos autores, né, durante vários pontos do artigo, ressaltar que eles entendem que é um N pequeno, mas eu falo, assim, que foi realmente um artigo que me impactou muito, porque esses detalhes eu acho que foram fundamentais e eu queria falar sobre eles. Tá? Então, os detalhes técnicos que a gente tem que diferenciam essa técnica da técnica de dupla incisão tradicional, por dizer assim, são aqueles que fazem com que a gente compense esse excesso de pele, essa pele redundante, na região lateral do tórax e axilar. Então, eles fazem, além daquela incisão clássica que acompanha a curvatura do músculo peitoral, pelo menos se pretende acompanhar a curvatura do músculo peitoral, eles fazem sistematicamente a lipoaspiração da região lateral do tórax, que é muitas vezes um foco de adiposidade que compromete o resultado estético da paciente. Para além disso, eles também fazem uma incisão acompanhando a linha dos pelos na região axilar. Que isso daí, para mim, valeu o artigo completamente, porque isso daí vai tirar aquele excesso de pele que fica na região axilar e que é um calo na vida da gente. Às vezes parece que é muito simples, tirou a mama, mas vocês pensem naquela gordurinha que fica quando a gente faz a mastectomia clássica de Stewart, só que ele é jogado um pouquinho mais para cima. É esse um problema que a gente enfrenta muitas vezes quando vai fazer a mastectomia masculinizadora. E eu acho que essa modificação técnica vai ser muito importante para fazer essa acomodação da pele. O CAP, o complexo areopapilar, nessa técnica específica, ele é feito muito semelhante, de forma bastante semelhante ao que é feito na técnica clássica. Eu acho, inclusive, que cabe, Glaucia, mais para diante a gente fazer um videocast só sobre como é que a gente define a posição do complexo areopapilar e a preparação do complexo areopapilar nessa técnica. Eu acho que isso é um ponto também muito importante para a gente abordar nos casos de mastectomia masculinizadora. E se vocês gostarem, vocês falam para a gente nos comentários também. É interessante, Camila. Realmente, assim, eu acho que vale a pena, assim, um podcast só sobre isso. E a gente tem artigo também falando só sobre isso. A gente pode falar
com relação a essas técnicas. Para quem estiver escutando a gente está falando da técnica, gente, mas o artigo sempre vai estar publicado junto, a gente vai estar sempre disponibilizando o artigo para vocês poderem olhar os detalhes, tá? Então, assim, nesse artigo ele compara essas técnicas, ele fala das diferenças entre as técnicas, os pós e os contras. Eu vou até pescar um pouquinho aqui, porque eu não consigo decorar tudo, né? Mas, assim, o que ele fala justamente das vantagens da pera-areolar é que você tem uma cicatriz menor, né? Você tem menos complicações, o tempo de operação é menor, mas você tem essa dificuldade de remover o suco inflamatório, que você pode não conseguir transformar um tórax mais masculino e tem mais risco de complicações. Nessa técnica deles do taco de rock, né? Ele fala que você consegue abordar mamas maiores, né? Tem uma exposição melhor dos retalhos, você consegue trabalhar melhor do que na cicatriz periareolar. Você consegue otimizar, porque você vai fazer o enxerto livre do CAP de uma forma melhor para transformar o tórax num tórax mais masculino, né? Você consegue reduzir aquela cauda de Spencer e diminuir, o que a Camila acabou de falar, que é um grande probleminha ali, que muitas vezes eles acabam fazendo a lipoaspiração daquela região, né? A gente consegue remover o suco inflamatório de uma forma melhor, mas em compensação você ganha uma cicatriz maior, uma cirurgia um pouco maior e com mais complicações relacionadas à cicatriz. Com relação ao IMC, o que eles observaram é que os pacientes com IMC maior, eles tinham mais complicações, principalmente relacionadas à própria cicatrização, né? E aí eles sugerem que, eles explicam que existe muita coisa do você conversar com o paciente antes, porque tem um paciente que ele não está muito preocupado com a cicatrização, ele quer realmente se livrar daquele volume das mamas, e você explicar para ele que ele pode ter uma complicação, uma cicatriz um pouco inadequada, e talvez para ele isso não faça diferença, mas tem gente que faz diferença, e ele justamente sugere que seja isso bem discutido no pré-operatório, que se o paciente tiver um IMC muito alto, e talvez seja interessante perder peso para tentar ter menos complicações relacionadas à cicatriz, né? E essa satisfação pode mudar, isso é uma coisa que é muito do que a pessoa enxerga, né? Às vezes a gente só pensa na complicação da cicatriz ruim, mas talvez para aquela pessoa não importa a cicatriz ruim, né? O que eles também viram É, o- foi que... Pode falar, não, Camilinha? é porque assim, uma pontuação que eu percebi que tu ia mudar de assunto. Ou pelo menos vou sair desse foquinho que eu queria abordar, mas a cicatriz, a questão da cicatriz, diferente de uma paciente das pacientes oncológicas, às vezes as cicatrizes, elas são como se fossem troféus, né? Sim, Para as pessoas que fazem redesignação de gênero. Então, tem algumas que, de fato, querem a menor cicatriz possível, querem uma mais discreta, mas tem outras pessoas que elas dizem assim, não, isso aqui é um símbolo de vitória, porque eu consegui fazer isso, e até uma forma de autoidentificação, né, e de identificação dentro de um grupo. Então, os meninos, alguns deles têm orgulho de mostrar sua cicatriz, claro, querem uma cicatriz bonita, mas não necessariamente uma cicatriz imperceptível. Eu já tive isso no consultório, né, inclusive pacientes que têm orgulho da cicatriz que carregam. justamente. E quando eles explicam isso no texto, tá, Camila? Porque realmente, para você que está mais, né, atuante, isso é uma coisa que está mais na sua cabeça. A gente tem que realmente mudar muito a nossa percepção desse cenário, com esses casos, com esses conhecimentos, porque a nossa cabeça é muito engessada ainda, né? Eu digo a nossa minha, por exemplo. Eu ainda estou ingressando nesse mundo, você que já está nesse mundo, você já consegue entender porque são peculiaridades muito sutis que são importantes para o paciente e para a gente às vezes não, né? Enfim, e Exatamente, a gente tem que ter exatamente. essa sensibilidade com relação a isso, né? Isso para eles é muito importante e para a gente às vezes a gente tem que ter muita sensibilidade para tratar sobre isso com eles. Quando eles observaram, voltando para o artigo, a questão do body Q, né, que foi o questionário de qualidade de vida, os scores foram bem maiores naqueles pacientes que fizeram taco, essa cicatriz em taco de hóquei comparado com as periareolares, né? Talvez por todas essas questões, que às vezes a periareolar não consegue transformar um tórax em um tórax tão masculino, né? Pelo reposicionamento, pelo sulco e tudo mais. Então, os scores foram maiores de qualidade de vida, de imagem corporal, com relação no taco de hóquei, mas nos pacientes antes de 2019, lembra que eles separaram antes e depois. E depois de 2019, não teve maior score comparado com as periareolares,
Mas foi uma tendência de ter um maior score, mas o problema é que são só 4 pacientes e provavelmente esse N baixo deve estar tendo essa dificuldade da significância estatística. Eu sugiro até que eles continuem fazendo essa avaliação e consigam captar um maior número de pacientes para ter uma segunda análise, mas é bem provável que essa técnica realmente traga uma maior imagem corporal, porque traz um tórax mais masculino mesmo e com todas as nuances que o tórax masculino tem de importância de imagem corporal para esse paciente, né? Isso, como eu falei para ti, eu acho que é muito honesto dos autores, né? Reconhecer essa limitação do estudo de um N tão baixo e considerar ele, na verdade, como um pontapé inicial de estudos futuros que debatam esse assunto e que tragam mais casos para que a gente possa ter um dado mais robusto, né? Mas analisando assim o que a gente tem nesse artigo, eu te confesso assim, eu acho que é uma variação técnica muito interessante para ser usada em casos específicos, principalmente nessas mamas muito volumosas, muito pitóticas, de base muito larga. E como eu te falei, eu faço uma variação dessa técnica, né? Não chego a fazer essa incisão axilar, que é algo que eu vou utilizar na minha prática clínica, pelo menos vou tentar aplicar quando eu tiver uma cirurgia futura que tenha um excesso de pele nessa região axilar, o que é bastante comum até quando a gente tem mama volumosa ou quando tem um biotipo de paciente mais obeso, que é até comum aqui na minha prática encontrar pacientes com mama volumosa e com sobrepeso. Né? Então, eu acho É. que é bastante aplicável para a nossa realidade. Com certeza. E a conclusão que os autores chegam é de que essa é uma abordagem segura, né, para a masculinização do tórax, de pacientes com essas mamas médias, volumosas, que é o que a gente pega na maioria das vezes, né, a nossa realidade é essa, e que desejam alcançar uma congruência, de gênero com o padrão do modelo cis masculino, que é o desejo desse paciente quando ele procura realmente chega a procurar um mastologista para fazer essa cirurgia, né? É também uma técnica que oferece satisfação e desfechos clínicos comparáveis com as outras técnicas, né, com o próprio enxerto livre de areola e hiperareolares. Então, ele comparou com 2 técnicas já consagradas e eu achei super interessante. Realmente, eu acho que por ser um N pequeno, né, mesmo com N pequeno, ele conseguiu alcançar a significância estatística, né, em relação ao questionário de qualidade de vida que ele utilizou, que foi esse Body Cure, e a gente pode considerar como um pontapé inicial para futuros estudos mais robustos, né? E que eu acho que é super factível e que talvez tenha muito sentido. Achei que tem muito sentido mesmo essa técnica dele, né, Camila? O que que você acha? Eu acho isso, né? Como eu te falei, eu gostei do estudo, acho que ele é muito aplicável na prática no contexto da adequação de gênero, vou utilizar em cirurgias futuras com certeza. E agora eu espero que as pessoas tenham conseguido compreender, né, um pouquinho como que que ele tenta compensar esse excesso de pele na lateral, jogando o retalho lateral inferiormente. É difícil a gente descrever uma técnica como essa sem o apoio de imagem. Eu acho que eu me senti meio que narrando jogo de futebol no rádio, igual antigamente. Mas quem quiser ver o artigo na íntegra, ele tem uma imagem demonstrativa que eu achei bastante ilustrativa, é fácil de compreender quando você vê a imagem do artigo. E é isso, gente. A gente vai deixar o DOI do artigo na descrição do episódio. E você, Gláucia, quer fazer mais alguma consideração, deixar mais alguma mensagem final para nossa audiência? Eu acho que a gente tem que deixar a mensagem, Camila, de que isso aqui é um pequeno grãozinho de areia dentro de toda a complexidade que é de tratar de pacientes trans, né? Que é algo que realmente nós, enquanto mastologistas, não temos formação e que a gente tem que buscar informação. Eu fico muito feliz porque quando o paciente chegou na minha frente, eu fiquei pensando, meu Deus, eu não vou me propor a fazer uma coisa que eu não sei. E eu espero que a maioria das pessoas que não saibam procurem saber, procurem encontrar pessoas. E eu pensei justamente isso. Não, pera lá, eu tenho que ir em algum local para ver essa cirurgia, aprender com alguém. E que eu fiquei muito feliz de terem me colocado a Camila na minha vida. E que é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande do trabalho que ela desenvolve com essa população que muitas vezes é desassistida, muitas vezes
realmente não tem suporte, mas que cada vez mais, graças a Deus, a gente tem visto, né, Camila, vários centros de formação, centros de cirurgia, centros de assistência, de acolhimento desse tipo de paciente e que realmente merecem todo um tratamento e uma assistência multidisciplinar. Então, a gente trouxe hoje o básico de uma técnica, né, que realmente vocês vão conseguir ver melhor lendo o artigo, porque lá ele tem toda a especificação, os desenhos, que eu acho que dá para você ter uma noção melhor, mas que a mensagem final é essa, é que a gente tenha essa sensibilidade e que consiga procurar locais onde a gente consiga ter acesso a essa cirurgia, que não é uma cirurgia de mastectomia como a gente aprendeu na nossa residência, nunca, é totalmente diferente, é um mundo novo e a gente tem que procurar treinamento especializado para oferecer o que é melhor para esse tipo de tratamento, de paciente. Não só cirurgicamente falando, mas de mente mesmo, da gente open your mind, e tentar abrir a mente e entender todas essas variações de nomenclaturas, de gênero, e enfim, ter a sensibilidade e conhecimento técnico, como eu tenho aprendido bastante com a Camila. Eu sou só engatinhando nesse cenário, mas graças a Deus a gente tem quem se aprofunda como você, Camila. Eu queria agradecer novamente por você ter me aberto as portas para esse mundo. Eu fiquei muito feliz e eu posso dizer só uma última coisa com relação ao nosso paciente, aquela historinha que a gente contou no início, né? Eu nunca vi um paciente tão satisfeito, tão grato, tão emocionado com a sua cirurgia e eu fiquei emocionada junto com ele por ter proporcionado isso para ele. Eu acho que isso daí nada vai pagar. Isso é um clássico, né? A gente chorar junto com o paciente quando abre o curativo, porque realmente é profundamente emocionante. E eu queria deixar uma mensagem para a comunidade de mastologistas que me ouve aqui, e a mensagem é a seguinte: não tenham medo do paciente transgênero. Eu vejo muita gente com medo de ofender as pessoas, com medo de não saber como falar, como se posicionar diante de um paciente trans. Assim, a real é que se a gente ouvir e perguntar respeitosamente o que interessa, a gente não ofende ninguém. Então, não fazer perguntas inadequadas, não fazer perguntas que não têm cabimento dentro da situação de consultório. Você não precisa, se você não quiser usar pronome neutro, você não precisa usar, você usa palavras que sejam neutras as palavras, né? Que não precisem ofender a outra pessoa, perguntar como uma pessoa quer ser chamada. Eu acho que isso tudo é fundamental. Então, essas são as mensagens que eu digo. E não tenham medo, e vocês vão ser muito felizes tratando pessoas trans, porque elas são realmente muito queridas, elas são muito agradecidas, elas são muito. É isso, são pessoas muito especiais. Então, é um lugar onde a gente realmente faz diferença. E é isso, gente. Esse foi mais um videocast do Breast Saving Group, dedicado a todas e todos que fazem oncoplastia e reconstrução mamária. Agradeço novamente a nossa audiência luxuosa. Muito obrigada pelo tempo e pela atenção de vocês. Se você está curtindo o nosso trabalho, nos segue no Spotify, nos dá 5 estrelas e, se quiser acompanhar nosso conteúdo, também temos a Macadu e as atualizações no nosso Instagram, @BreastSavingGroup. Um beijo e até a próxima.